Se eu falar a palavra Judas, qual é a primeira imagem que vem na cabeça? Para quase todo mundo, é a de um homem, sabe, roído pelo remorso, jogando aquelas 30 moedas de prata no templo e depois se enforcando. É, o traidor por excelência. Pois é uma imagem fortíssima. Moldou nossa cultura, a arte, a literatura por 2000 anos. Mas e se essa for só uma parte da história? E se lá no comecinho do cristianismo existissem outras versões? Versões bem diferentes e até, sei lá, bizarras sobre o fim de Judas. É exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje. As fontes que temos nos obrigam a olhar para esse quebra-cabeça. A gente não vai analisar só uma, mas 3 versões bem distintas sobre a morte dele. E o objetivo é, bom dizer, não é provar qual é a certa. Certo. É mais entender o que cada uma dessas narrativas revela. O que elas nos contam sobre justiça, sobre castigo divino, desespero, a mentalidade da época mesmo. E quais são essas fontes? Bom, a gente vai começar com o Evangelho de Mateus, que é a mais famosa. Depois, vamos direto para o contraste, no livro de Atos dos Apóstolos. E por fim, vamos desenterrar uma versão chocante, quase esquecida, de um autor do início do 2º século, um tal de Papias de Herápolis. Cada uma delas tem um propósito único. Ok, vamos lá. Começando pelo que a gente já conhece, então. Mateus. É a história que a maioria de nós ouviu. Judas traz Jesus pelas 30 moedas e depois que Jesus é condenado, bate um arrependimento. Isso. O texto de Mateus é bem psicológico nesse ponto. Fala em remorso, ele tenta de alguma forma desfazer o que fez, ele volta nos sacerdotes com o dinheiro na mão e fala: pequei, traí sangue inocente. Só que eles não querem nem saber, né? Exato. A resposta é fria. O que temos nós com isso? A responsabilidade é sua. É uma rejeição total. E é aí que ele desaba. Joga as moedas no santuário, sai e se enforca. Fim da linha. Um ato de desespero total. Mas a história do dinheiro não acaba aí, certo? Não, de jeito nenhum. E esse detalhe é crucial para Mateus. Os sacerdotes pegam as moedas, mas dizem que, por ser preço de sangue, não pode voltar para o tesouro do templo. Ah, tem essa regra. Sim. Aí eles se reúnem e decidem usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro e transformam num cemitério para estrangeiros. E é por isso, segundo Mateus, que o lugar ficou conhecido como Aqueldama, ou Campo de Sangue. Entendi. Uma narrativa bem amarrada. Remorso, suicídio e o dinheiro da traição dando um fim, digamos, social para o terreno. Agora, vamos pro livro de Atos. A história lá é bem diferente, né? Completamente. Em Atos, quem conta a história é o apóstolo Pedro. Ele está falando para os outros discípulos para escolher um substituto para o Judas. E ele não descreve um homem arrependido. Não. Pelo contrário, Pedro diz que Judas adquiriu um campo com a recompensa da sua iniquidade. Peraí, como assim? Em Mateus, ele joga o dinheiro fora e os sacerdotes compram o campo. Em Atos, o próprio Judas compra o campo para ele? Exatamente. Já é uma contradição de base sobre a intenção dele e o que aconteceu com o dinheiro. E a morte? A morte é ainda mais chocante e diferente. Pedro não fala nada de enforcamento, nada de suicídio. Ele relata o seguinte: estando neste campo, ele caiu de cabeça, seu corpo arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Nossa, que gráfico. É uma morte violenta, quase um acidente horrível. Um acidente ou talvez um tipo de castigo divino súbito. O texto deixa em aberto, e a origem do nome Campo de Sangue também muda completamente. Porque em Mateus era por causa do dinheiro de sangue? Pois é, já em Atos, Pedro diz que o campo ganhou esse nome porque foi ali que o sangue do próprio Judas foi derramado. Então, olha que interessante. 2 tradições, ambas dentro do Novo Testamento, explicando o nome do mesmo lugar, mas com motivos totalmente diferentes. Uma é sobre desespero, a outra soa mais como um juízo final instantâneo. Exato. 2 versões já seriam bastante, mas você falou de uma terceira. E que essa leva a coisa para um outro nível de estranheza. Sem dúvida. Agora a gente entra no território de Pápias de Herápolis. Pápias foi um líder cristão ali do início do século II, da geração logo depois dos apóstolos. Os textos dele se perderam, mas alguns trechos sobreviveram porque outros autores citaram.
E a versão dele para a morte de Judas sem rodeios, a mais grotesca de todas. Mais grotesca do que arrebentar-se pelo meio? Muito mais. Segundo Pápias, Judas não morre logo depois da traição. Ele vira um tipo de exemplo vivo da impiedade. O corpo dele começa a inchar de um jeito monstruoso. Inchar? Sim, Pápias usa uma imagem, uma hipérbole, para chocar mesmo. Ele diz que Judas ficou tão inchado que não conseguiria passar por um lugar onde uma carroça passava com folga. A cabeça dele inchou tanto que os olhos foram, e essa é a palavra que ele usa, soterrados pela carne. Ficou impossível enxergá-los. Que horror! É quase como se a podridão de dentro estivesse saindo, se manifestando no corpo. É exatamente essa a ideia teológica. E a descrição continua, fica pior. Ele fala que as partes íntimas dele também incharam de forma repugnante e que do corpo escorriam pus e vermes. Meu Deus! Ele teria vagado nesse estado por um tempo, até que finalmente morreu na propriedade dele. E Papias conclui dizendo que o lugar ficou inabitável para sempre, por causa do fedor que o corpo em decomposição deixou no solo. Mas por que uma descrição tão exagerada? Parece mais um conto de terror. E aí que o contexto é tudo. Pra gente soa bizarro, mas isso se encaixa perfeitamente num gênero literário da antiguidade. Era comum descrever a morte de grandes vilões, de tiranos, de forma fisicamente repulsiva. Ah, é? Sim. O rei Antíoco Epifanes, que perseguiu os judeus, ou Herodes Agripa, que perseguiu os cristãos, existem relatos muito parecidos sobre a morte deles em outras fontes. Doenças misteriosas, vermes, inchaço, fedor. Entendi. A podridão física era um espelho da corrupção moral. Perfeito. Era um sinal claro do castigo de Deus. Pápias não estava tentando ser um repórter. Ele estava pintando um quadro teológico com as cores mais fortes que ele tinha. Certo. Então, resumindo, temos um suicídio por remorso, uma queda brutal e misteriosa e essa decadência física como castigo divino. A pergunta óbvia que todo mundo deve estar se fazendo é: alguém tentou juntar essas histórias? Fazê-las se encaixarem? Sim, claro. Essa tentativa de harmonização é quase tão antiga quanto as próprias histórias. A proposta mais comum para juntar Mateus e Atos é que Judas teria se enforcado numa árvore, talvez na beira de um penhasco. E a corda arrebentou. Exatamente. A corda arrebenta, o galho quebra e ele despenca. Na queda, ele teria se arrebentado pelo meio, como dizem Atos. Parece uma solução elegante, né? Junto os dois relatos. Parece. Mas onde é que essa teoria falha? Ela falha principalmente na lógica narrativa. Primeiro, a logística é meio complicada. Mas o problema maior é ignorar como esses textos funcionavam. O autor de Atos não podia simplesmente assumir que o leitor dele já conhecia a história de Mateus e vice-versa. Ah, claro. Os livros circularam de forma independente por muito tempo. Por décadas, às vezes séculos. Se a história completa fosse essa sequência cinematográfica de enforcamento, queda e explosão, por que cada autor contaria só metade de um evento tão espetacular? É muito mais provável que sejam duas tradições orais diferentes, que surgiram para explicar duas coisas: o fim de Judas e o nome do tal campo de sangue. Ok, então tentar fundir os fatos é um beco sem saída. Isso me leva a pensar em outra pessoa. Pedro. Naquela mesma noite, ele também falhou, e muito, negando Jesus 3 vezes. Mas o destino dele foi o oposto. Porque Judas é destruído e Pedro vira o pilar da igreja. Essa é a questão central, e nos leva para uma distinção teológica e psicológica fundamental: a diferença entre remorso e arrependimento. Judas, principalmente em Mateus, sente um remorso que o esmaga. Uma culpa que leva ele ao desespero. Ele se vê como imperdoável. Ele mesmo se julga, se condena e executa a própria sentença. O suicídio é o ato final de quem se fechou para a possibilidade do perdão. Enquanto Pedro, a dor dele é imensa, mas a reação é outra. Totalmente. O texto diz que Pedro saiu e chorou amargamente. A dor dele é profunda, mas é uma dor que o quebra para abrir, não para fechar. O choro de Pedro é o começo de um caminho de volta, de buscar reconciliação. A falha dele o leva de volta para a comunidade, não o isola. A culpa de Judas o aniquila. A de Pedro, de certa forma, o transforma. Exatamente. São duas respostas profundamente humanas para a realidade do fracasso. De jeito nenhum. A narrativa de Mateus é genial nisso, em como ela dialoga com as escrituras hebraicas.
As 30 moedas de prata são uma referência direta à lei do Êxodo. Que lei! A lei dizia que, se um boi matasse um escravo, o dono do boi tinha que pagar ao dono do escravo uma indenização de 30 ciclos de prata. Nossa! Então eles estão simbolicamente colocando em Jesus o preço de um escravo. É uma desvalorização completa. Exato. É um comentário teológico brutal, embutido num detalhe da história. E tem mais. O próprio ato do enforcamento. Em todo o Antigo Testamento, só tem um outro personagem importante que morre exatamente assim. Um homem chamado Aitofel. E quem era Aitofel? Aitofel era o conselheiro mais próximo e sábio do rei Davi. Mas ele trai Davi e se junta a uma rebelião. Quando o plano dele dá errado, o que ele faz? Vai para casa, põe os assuntos em ordem e... E se enforca. Exatamente igual. Ao dar a Judas o mesmo fim, Mateus está basicamente dizendo: vejam, Jesus é o novo Davi, o verdadeiro rei, que, assim como o antigo, também foi traído por um de seus companheiros mais próximos. É uma forma de encaixar a história de Jesus em padrões proféticos. E como foi que essa versão de Mateus, tão cheia de simbolismo, acabou virando a história de Judas, ofuscando as outras? Acho que por ser muito visual e psicologicamente direta. O remorso que leva ao suicídio é algo que a gente consegue entender. E isso dominou o imaginário popular. Na arte, a partir da Renascença, a imagem de Judas se cristalizou. A bolsa de dinheiro, a roupa amarela, a corda. E na Divina Comédia, Dante o coloca no lugar mais profundo do inferno, né? No centro de tudo, sendo mastigado por Lúcifer. Essa imagem selou o destino cultural dele como traidor supremo. O que se reflete até hoje em tradições como a malhação de Judas aqui no Brasil. Exato. Aquele ritual do sábado de aleluia, de fazer um boneco de Judas, enforcá-lo e depois queimá-lo, é a versão de Mateus sendo encenada como uma catarse popular. Uma justiça simbólica contra a traição. Mas mesmo com essa imagem tão dominante, sempre existiram outras interpretações. É aí que entra o tal Evangelho de Judas. Sim, e essa talvez seja a reviravolta mais maluca de todas. Em 2006, publicaram a tradução de um texto antigo apócrifo chamado Evangelho de Judas. E ele vira a história de cabeça para baixo. Como assim? Ele vem de uma corrente do cristianismo primitivo chamada gnosticismo. Para eles, de forma bem resumida, o mundo material era uma prisão e a salvação vinha por um conhecimento secreto, a gnose. E nesse evangelho, Judas não é o traidor. Ele é o discípulo mais iluminado. O quê? Sim, Jesus o chama de lado e diz: você superará todos eles, pois você sacrificará o homem que me veste. O homem que me veste, o corpo físico dele. Exatamente. Nessa visão, ao entregar Jesus, Judas está, na verdade, fazendo um favor. Está ajudando Jesus a se libertar da prisão do corpo para que o espírito dele pudesse ascender, de traidor supremo a herói. Isso só mostra como a figura de Judas sempre foi um campo fértil para se pensar sobre o bem e o mal. Uau! Então, recapitulando, a gente saiu da imagem simples de um suicídio e encontrou um mosaico de narrativas, o desespero psicológico de Mateus, o castigo divino brutal de Atos e a decadência grotesca e simbólica de Pápias. E a grande conclusão é que essas contradições não são um erro que a gente precisa consertar. Elas são uma janela. Uma janela fascinante para ver como as primeiras comunidades cristãs pensavam sobre temas enormes. Traição, justiça, profecia, culpa, perdão. O que nos deixa com o pensamento final, então? Depois de tudo isso, talvez a pergunta mais importante não seja como Judas morreu. Provavelmente não. Talvez a questão mais profunda que essas fontes nos deixam seja outra. Qual é a verdadeira diferença entre um erro que leva ao arrependimento e um ato que leva ao desespero absoluto? Onde é que essa linha é traçada?